Colega, se você quer começar a captar seus primeiros pacientes dentro do Google, então fica comigo que hoje eu vou passar com você quais são as principais métricas que você precisa avaliar para entender se essa tua campanha está sendo efetiva ou não. Essa é uma grande dificuldade dos colegas, eu sei que são vários termos novos e o meu objetivo é entrar aqui contigo dentro do gerenciador, te mostrar alguns reportes que nós temos dentro da B2 e te mostrar como é que você pode utilizar esses números para guiar o teu raciocínio e guiar a otimização das suas campanhas. Uma coisa muito importante é que às vezes a gente se atém muito aos dados singulares, que são dados de suporte, e não são os dados principais que vão te levar ao resultado que você busca. Então minha ideia hoje é organizar isso tudo e te mostrar o que realmente importa e o que você deve observar na hora de avaliar suas campanhas dentro do Google. Meu nome é Pedro Doria, eu sou médico e cofundador da B2 Médica, uma empresa de marketing digital exclusiva para médicos. Hoje nós temos mais de 165 colegas que nós atendemos diretamente e ajudamos a transformar o consultório. Então hoje eu quero te mostrar como é que funciona o nosso gerenciador. Vou te puxar aqui para a minha tela e vou mostrar uma campanha nossa. Vocês vão observar que aqui tem uma série de métricas na minha tela que eu estou observando. Mas a primeira coisa que eu quero falar contigo é a respeito de otimização de campanha. Antes de eu entrar nas métricas, é importante eu passar com isso aqui para você, porque é comum que a gente tenha aqui uma otimização de campanha, como nesse caso aqui, por exemplo, está 79,6%. Você fala, pô Pedro, vocês trabalham com marketing digital e não está 100% otimizado? Mas quando a gente clica aqui, a gente vai observar algumas coisas. Lembra que marketing para médicos não é igual a marketing digital geral, que não é igual a marketing para odontólogos. Então, quando você entra na plataforma, ele vai te fazer recomendações gerais, que você vai utilizar para uma loja de bicicleta, para um e-commerce, mas não necessariamente são as melhores práticas para o seu negócio. Por isso que você precisa saber interpretar isso aqui e você precisa saber se você vai aceitar ou não a recomendação. Porque você pode achar que está tomando a decisão certa, porque o Google está te recomendando, mas na verdade você está pisando na bola. Então, quando a gente observa aqui, está com 79,6% de otimização. A gente vai observar que ele faz algumas recomendações. Então, por exemplo, aqui ele pede para eu colocar mais site links. O que são isso? Eu tenho um site e quando eu faço a propaganda eu quero que as pessoas acessem esse site. Só que eu posso ter vários links, eu posso ter vários sites, eu posso ter várias abas onde essa pessoa vai entrar para olhar meu site. Só que no meu caso, como eu tenho uma landing page, que é uma página de pouso, ou seja, um site específico para você utilizar nas suas campanhas, eu não quero que ele vá para lugar nenhum. Eu quero que ele vá para o meu site mesmo, eu não quero que ele vá para outros locais. Então, se eu dissesse sim, tá bom, então eu vou colocar aqui mais links, eu na verdade estaria distribuindo essas pessoas por várias páginas diferentes, não necessariamente as melhores páginas para mim. Então, nesse caso, se eu aceitasse a recomendação, eu estaria dando um tiro no pé. Outra coisa importante, aqui, isso aqui é até uma coisa nova, tá? Esse upload de listas. Eu estou gravando esse vídeo em agosto de 2024. É a primeira vez que eu estou vendo isso aqui. Que são o upload de listas de segmentação por listas de clientes. Eles vão utilizar a inteligência artificial para pegar um público lookalike. Ou seja, você vai dar uma lista de pessoas que consomem seu serviço e ele vai tentar encontrar padrão de consumo dentro dessas pessoas. Antigamente, só podia fazer upload de lista quem tinha mais de 100 mil reais investidos dentro da plataforma. Agora ele está disponibilizando para pessoas que têm investimento menor. Por exemplo, nessa conta aqui a gente não tem 100 mil investido. Talvez seja uma coisa nova da IA, mas como eu estou te falando, é a primeira vez que eu estou vendo. Uma outra coisa que ele está me recomendando é utilizar a rede de display. O que é rede de display? Quando você está acessando um site, um blog, alguma coisa na internet, aparece aqueles quadradinhos do Google com recomendações, com coisas para você clicar de anúncio. Para o nicho médico, isso aqui é péssimo. Péssimo. Nunca vi funcionar isso. Porque quando o paciente procura pelo teu serviço, ele procura dentro do navegador de pesquisa. Ele não vai ficar entrando no site e vai aparecer busque cardiologista, busque endocrinologista. Não é a melhor prática. Aqui você vai gastar bastante verba e você vai acabar sendo uma verba inefetiva. Então aqui mais uma coisa que se você aceitar pode te trazer resultados piores, né? Aqui a gente tem algumas coisas como imagem e anúncio, é algo que a gente não utiliza muito. O logo a gente pode até colocar. Perceba que essas aqui são coisas de ar, né? Isso aqui é novo. Uma coisa importante. O que é que acontece se eu chegar aqui e negar? Eu sair dispensando. Não acho que essa sugestão irá melhorar meu desempenho. Por exemplo, eu dispensei, disse que eu não quero. Aqui, adicionar, por exemplo, isso aqui também, dispensar.
Quando eu dispenso, o que é que acontece? Vocês vão reparar que subiu a minha nota. Tá vendo? Então não é porque ele sugeriu que é útil. Aqui ele utiliza uma inteligência artificial para poder sugerir para você. Você pode julgar isso e falar, cara, eu acho que isso não é o mais adequado para o meu negócio. E aí quando você diz, não, Google, não é isso que eu quero, ele sobe tua nota de novo. Então muito cuidado, deixa isso aqui de propósito. Justamente para que você observe que nem sempre, quando você tem uma nota um pouco inferior, isso é algo necessariamente ruim para você. Às vezes ele vai fazer recomendações que não são as melhores práticas. Aí eu adiciono outra coisa, que é importantíssimo isso. Às vezes o Google te manda um e-mail. Ou às vezes ele te liga e fala assim, Pedro, olha, eu estou vendo aqui tuas campanhas não estão 100% otimizadas. Você tem 30 minutos para poder conversar com você? E geralmente quando isso acontece com os clientes, eles desesperam, né? Pô, Pedro, pelo amor de Deus, o pessoal do Google aqui me mandou mensagem, eu entrei no gerenciador, tem 80% de otimização, o que é que vocês estão fazendo? O papel do Google é tentar te vender essa ideia e fazer com que você invista mais dentro da plataforma. Então lembra que o consultor do Google ele é como se fosse um gerente de banco, ele tem viés. Então para ele é interessante que você consuma mais o produto. Muito cuidado na hora de aceitar essas recomendações, para você não aumentar a tua verba e jogar dinheiro fora. Então, voltando aqui ao nosso gerenciador, como nós estávamos utilizando, né? Uma coisa importante que eu quero mostrar para vocês, a primeira coisa de todas, vai ser sobre essa configuração de visualização. Quando você entrar, você pode chegar aqui nas colunas e clicar em modificar colunas. E aí você seleciona quais são as métricas que você quer utilizar. Ao longo desse vídeo eu vou te mostrando métricas que você pode utilizar e que são interessantes. Mas no final eu vou te dizer qual é a métrica mais importante. Todas essas métricas aqui são métricas acessórias. Então, a primeira coisa é o orçamento. É o quanto você quer gastar por dia. Então aqui, por exemplo, nós colocamos um orçamento de R$100 por dia. Isso vai dar R$3.000 por mês. Só que eu colocando essa verba de R$100 por dia, não quer dizer que ele vai gastar os R$100 por dia. É até R$100 por dia. É um limite de orçamento. Então, o Google, ele funciona, isso eu já falei em vídeos passados, mas eu vou te relembrar, ele te funciona como uma plataforma de intenção. Ou seja, quando alguém pesquisa por um termo relacionado ao seu negócio, você aparece para essa pessoa e essa pessoa escolhe clicar ou não no teu anúncio. Só que se ninguém pesquisar sobre as palavras-chave que você selecionou relacionado ao seu negócio, não vai mostrar para ninguém. Então não vai gastar a tua verba. Então não é porque você disse que você quer gastar que necessariamente ele vai gastar o que você tinha oferecido inicialmente. Aí a gente percebe que no status, isso aqui é uma campanha qualificada. Eu posso olhar aqui no custo, que fica um pouco depois para mim, mas isso aqui você deixa da forma como você quiser. Que eu já gastei 6.000 nesse ano, nessa campanha. O orçamento ele vai estar relacionado com o custo. Mas se eu selecionasse, por exemplo, que eu quero só desse mês, deixa eu botar aqui esse mês, você vai perceber que eu tenho R$100 por dia, mas eu só gastei R$320 porque eu tinha pausado essa campanha. E depois eu reativei. Não é porque está disponível necessariamente que ele vai gastar. Outra coisa muito importante para a gente falar aqui são sobre as impressões, né? O que são impressões? É quantas vezes o teu anúncio apareceu para alguém. E aí eu vou fazer uma diferença conceitual entre impressões e alcance. Impressões é quantas vezes apareceu. Alcance é quantas pessoas viram. Não necessariamente os dois vão ser iguais. Porque às vezes uma pessoa viu 2 ou 3 vezes. Então você vai ter 3.000 impressões, mas às vezes você tem um alcance de 2.000 pessoas. Porque mais de uma pessoa viu mais de uma vez. Ok? As impressões, isso aqui é para ver se o seu anúncio está aparecendo. Aí às vezes você vai começar a fazer um anúncio e aí você pesquisa seu próprio nome no Google e você não acha. Aí você fica desesperado. Meu Deus do céu, não estou aparecendo, não está funcionando, tem alguma coisa de errada. Calma, calma. Se está tendo impressões, e se esse número de impressões está subindo, não tem problema nenhum com a tua campanha. O que acontece é, às vezes você está numa cidade muito disputada, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, uma capital, não necessariamente pode ser uma cidade de 150 mil habitantes, como aqui Balneário Camboriú, mas que tem muita gente, né? E que as pessoas anunciam muito. Não é porque você botou ali R$100 por dia que você vai aparecer para todo mundo. Às vezes, o teu orçamento está um orçamento baixo. Ou às vezes o teu concorrente ofereceu mais para o Google para aparecer para essa pessoa. Então não é uma garantia de que você vai aparecer o tempo todo. Mas sim que você aparecerá ao longo do tempo. Dependendo do leilão, e isso eu explico melhor num outro vídeo. Tá certo?
Então, observa isso aqui. Outra coisa importante só, para eu não esquecer. Se você pesquisar da conta onde você está anunciando, ou seja, eu estou anunciando nessa conta. Se eu pesquisar sobre mim nessa mesma conta, eu não vou aparecer. Por quê? Porque eu não vou gastar minha própria verba aparecendo para mim mesmo, né? Então, o Google também tem um pouco disso. Cuidado de onde você procura e não é porque alguém procurou por você que é motivo de desespero. Tá certo? Coisa bem importante de ressaltar. A próxima coisa que eu quero discutir com você é, perceba que isso aqui é tudo o que a gente chama de funil, né? Então, tem as pessoas que pesquisaram e que você apareceu, que é o número de impressões. Agora, a gente vai ter o número de cliques, ou seja, o número de pessoas que você apareceu e quantas delas clicaram no teu anúncio, que vai ser a taxa de cliques aqui. Então, apareci para 1.706 pessoas, sendo que 162 delas clicaram no meu anúncio. E aí o meu CTR, que traduzindo, né, click-through rate, mas traduzindo, taxa de cliques. Quantas pessoas que viram, clicaram, pronto, foi 9,5%. Para simplificar, para não ficar parecendo métrica da NASA, né? 9,5% das pessoas que viram, clicaram. Pedro, isso aqui é bom ou é ruim? Vou te mostrar lá na frente. Depois disso, eu vou achar o teu CPC, que é o quê? O seu custo por clique. Então, foi o quanto você pagou para alguém clicar e ir até o seu site. E aí, depois que essas pessoas foram para o seu site, você vai ter a taxa de conversão. Ou seja, lá dentro do site, você vai colocar algo que você vai contabilizar como conversão. Às vezes, isso aqui está mal configurado. E você coloca que uma pessoa que entrou na tua página, isso já é uma conversão, e não é. Eu quero que essa pessoa clique no botão e eu quero que ela vá falar no WhatsApp com a minha secretária. Eu quero que ela clique no botão e me ligue. Se você não configurar isso da forma correta, você vai estar avaliando isso também da forma errada. Tá bom? E aí você vai ter o número de conversões, que vai estar logo aqui na pontinha, e o custo por conversão, ou seja, quanto foi que eu paguei para uma pessoa fazer a ação que eu desejava. Esse aqui é o custo por conversão. Aí uma outra coisa, conversão não quer dizer que ele virou paciente, porque o Google não sabe disso. Conversão é o que você configurou para ele ditar como conversão. Para mim, isso aqui é uma pessoa interessada no seu serviço. É uma pessoa que entrou em contato para procurar saber sobre o seu serviço. É isso. Isso que é a definição de conversão dentro do Google nas plataformas. Tá bom? Então, eu separei aqui para vocês, além disso, alguns reportes, que são documentos que nós enviamos para os nossos clientes toda semana, falando como foram os resultados das campanhas. E aí eu vou utilizar esse reporte para te explicar por que essas métricas são métricas acessórias de avaliação, não são métricas centrais. É que nem um paciente que teve um AVC isquêmico e aí você chega na UTI e esse paciente está com um APA de 160 por 90. Você fala, meu Deus, vamos baixar a pressão desse paciente. Eu não sei. Às vezes você faz uma hipertensão permissiva, vai ser o melhor para aquele paciente. Se você baixa essa pressão para 12 por 8, o que é que você vai fazer? Você vai piorar a isquemia dele. Então, muito cuidado na hora de avaliar isso aqui, para você não ficar mexendo em uma, que aí você acaba piorando outra. A coisa mais importante para você de todas essas métricas vai ser o teu custo de aquisição de cliente, ou seja, o seu CAC. Quanto foi que eu paguei para trazer uma pessoa que comprou? É isso que interessa no final das contas. E a gente vai encontrar isso com o CRM, eu vou te mostrar isso aqui um pouquinho depois. Então, aqui no reporte eu mostro quantos cliques esse meu cliente teve. Esse cliente aqui é ortopedista. Qual foi o custo por clique? Ou seja, ele pagou 72 centavos. Só que o CTR dele foi de 3,85, que é um CTR baixo para Google. Só que eu posso aceitar esse CTR mais baixo considerando que eu estou trazendo um paciente ou um cliente potencial a um custo de quase R$6. Por outro lado, eu tenho aqui um outro cliente que ele é reumatologista. E aí vocês reparam aqui no caso dele, o meu custo por clique ele já está bem superior, ele está quase o triplo, né? Mais do que o triplo, na verdade. Está 2,36. E o meu CTR está de 12. Então você pensa, pô, aqui o CTR está ótimo, mas eu estou pagando mais caro. Nesse caso aqui, o meu CTR está mais baixo, mas eu estou pagando mesmo mais barato. Então, cuidado nessa avaliação para você não ir só nos dados e você acabar tomando decisões que pioram a qualidade das suas campanhas. Aí você pode ver algumas outras coisas relacionadas a palavras-chave que foram utilizadas. Quanto mais aberta é a pesquisa, ou seja, ortopedista, eu estou falando de especialista em pés, pés e tornozelo, é uma campanha mais aberta, vai ser mais barato de anunciar.
Se eu estou fazendo uma campanha focal de reumato pensando em uma patologia específica, vai ser mais caro. Só que o meu CTR vai aumentar. Se eu estou sendo mais específico, as pessoas que estão pesquisando sobre essa coisa específica, elas clicam mais. Se eu estou sendo mais inespecífico, essas pessoas que pesquisam sobre algo inespecífico, elas clicam menos. Então, muito cuidado na hora de fazer a avaliação dessas métricas. Aí, eu vou cruzar isso tudo. Aí você vai me perguntar assim, pô Pedro, beleza, aqui você tem um CTR que está menor, mas você tem um custo por pessoa interessada de R$6. E aqui você tem um custo por pessoa interessada de R$ 28,88. Então esse aqui está bem melhor, né? Eu não sei. Não sei. Porque esse aqui é o meu custo para alguém chegar até a secretária. Agora eu preciso cruzar esse dado com quantas pessoas efetivamente compraram o teu serviço, que aí você vai encontrar o teu CAC. Para você encontrar isso, existe uma ferramenta no digital que nós utilizamos que a gente chama de UTM, é um rastreamento. A gente rastreia as pessoas de onde elas vieram, de onde elas clicaram e até elas chegarem até você. Aqui dentro da nossa plataforma, que é o app.b2med.com.br, nesse momento só está disponível para os nossos clientes de assessoria, tá certo? Todo cliente tem um painel desse próprio. Mas em breve a gente vai disponibilizar isso também para não clientes, tá? Então como é que funciona? Aqui dentro, aqui eu estou até na mentoria, deixa eu sair daqui. Aqui dentro da nossa assessoria, eu tenho várias pessoas que estão interessadas no nosso serviço. Por exemplo, nesse mês aqui a gente tem mais de 424 oportunidades, pessoas que entraram em contato que têm interesse em consumir o nosso serviço. Então, deixa eu clicar nesse aqui que provavelmente é um falso, né? O nome e e-mail já está dizendo que não é cliente potencial. Mas deixa eu entrar aqui nele só para mostrar para vocês como é que isso funciona. Eu vou ter várias etapas. E depois eu faço um vídeo mostrando sobre isso, né? Entradas são as pessoas que acabaram de chegar, as pessoas que eu estou tentando contato, aquelas que eu consegui contato, as que eu qualifiquei, aquelas que eu estou fazendo follow-up para que agendem, as que agendaram efetivamente, as que precisaram reagendar e aquelas pessoas que confirmaram. Aí depois eu vou ter aquelas coisas, né? As pessoas que fizeram reunião, aquelas que estão em processo de compra, assinaram o contrato, etc. Então quando eu clico aqui nesse cliente, ele vai abrir aqui no perfil. Então, por exemplo, aqui eu poderia estar conversando com ele por WhatsApp, eu poderia estar conversando por ele por e-mail, eu consigo fazer todas essas conversas aqui dentro. Mas eu consigo ver, aqui já está dizendo e-mail inválido, né? Eu consigo ver informações relativas a esse usuário. Então, por exemplo, essa pessoa aqui, sendo concorrente, ou seja, uma pessoa que está testando o nosso funil, ele veio através do Google Ads, ele clicou na campanha nossa de pesquisa e ele usou o termo marketing médio. Então eu sei exatamente onde ele veio. Por que isso aqui é muito importante quando eu estou falando lá de CAC? Porque dependendo da campanha que você tenha, você vai ter custos por clique diferentes. E você vai ter CACs diferentes. Então vamos supor que o meu CAC aqui, o meu custo de adquirir um cliente em uma campanha, seja de R$80. Em outra campanha seja de R$160, seja o dobro. Aí você pensaria, olha, de 80 é muito melhor do que a de 160. Eu também não sei. Porque e se na de 160 eu consigo vender mais do que o dobro do que eu consigo na de 80? Eu digo em valores absolutos, né? Uma fecha um contrato comigo que é o triplo do contrato que eu fecho com a de R$80. Então é muito melhor para mim fechar e trazer a pessoa de 160. Por último lado, aí eu falei com vocês, né? Que eu te falei várias métricas e no final eu te trazer a mais importante. A coisa mais importante que você vai ter é quantos reais eu coloquei no bolso para cada real que eu investi em anúncio, que vai ser o seu LTV sobre CAC. Tem um outro vídeo meu onde eu falo sobre LTV, eu vou deixar aqui em cima para você poder dar uma olhada, que é o valor líquido que cada paciente deixa no teu consultório ao longo do acompanhamento dele dentro do seu consultório, ao longo do plano de tratamento dele. Então isso é a coisa mais importante, porque eu te falei de várias métricas, várias coisas que você pode utilizar, só que isso tudo é frequência cardíaca, oxigenação, é PA. Mas se eu tenho um paciente tabagista, eu posso tolerar a saturação um pouquinho mais baixa. Se eu tenho um paciente que é hipertenso e teve um AVC isquêmico, eu posso tolerar a pressão um pouquinho mais alta. Se é um paciente que é arrítmico, crônico, não necessariamente eu preciso reverter aquela FA dele que ele está tendo ali no momento. Então, eu preciso olhar a clínica do paciente. Qual é a clínica do marketing? É quanto você vende para cada real que você investe. Essa é a clínica. Porque pode estar tudo ótimo, eu posso ter um CTR altíssimo, posso ter um custo por clique baixo, mas se você não fecha um cliente advindo das suas campanhas, de nada adianta eu ter tudo bonito. Lembrando que
O fechamento, o faturamento de campanhas são dois componentes. É o marketing, em trazer pessoas a um baixo custo qualificadas para poder consumir o teu serviço, e o comercial com a secretária para converter as pessoas interessadas em pacientes efetivamente. Porque se eu tenho uma vitrine linda, numa rua super movimentada, mas quando o paciente entra na loja não tem ninguém para atender, você não vai vender. E a culpa não é do ponto, a culpa é do seu time de vendas que não está fazendo o trabalho dele em fazer a conversão efetivamente. Então, se você achou esse vídeo útil, não se esqueça de compartilhar com um colega que está começando a fazer anúncios ou que já está fazendo anúncios e ainda não sabe avaliar de forma correta as suas campanhas. E não se esqueça de nos seguir nas mídias sociais para mais conteúdos de valor como esse de empreendedorismo, de marketing para o seu consultório médico. Um grande abraço e até a próxima.